Atos capítulo 1, nós leremos do verso 12 ao verso 15. Abra sua Bíblia, acesse o texto, para que você possa então acompanhar a ministração nesta noite. Capítulo 1 de Atos, verso 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Verso 15: Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e vai fazer um discurso àqueles irmãos. Até aqui a nossa leitura desta noite, queridos. Uma igreja que é guiada pelo Espírito, ela cresce através da oração. Nesse mês de fevereiro nós vamos abordar alguns temas a partir dessa premissa. Uma igreja que é guiada pelo Espírito cresce. E nessa noite eu quero começar esse tema falando sobre a oração. O texto que nós lemos fala que aqueles homens, aquelas mulheres se reuniram para se dedicar à oração. Nós, irmãos, chegamos ao ano de 2025. Passamos o mês de janeiro, que parece que teve uns 45 dias, mas já estamos no mês de fevereiro, amém? Agora o negócio começa a andar mais rápido. Mas o ano de 2025 é justamente o ano de nós consolidarmos a nossa visão. Que visão é essa, pastor? É uma visão de crescimento. Nós temos como visão, até o final deste ano, alcançar, no mínimo, 100 membros para a nossa igreja, crescimento numérico. Mas não apenas números, nós temos a intenção de aumentar a frequência na nossa escola bíblica dominical, a frequência e a participação nos ministérios da igreja, e criar uma rede de cuidado para todos nós. Então, o objetivo, a nossa visão é que a igreja possa estar envolvida, engajada no dia a dia, em todos os momentos, não só no culto ou só em uma atividade. E nós, como igreja, possamos viver a vida da igreja de maneira intencional. E tudo isso vai nos levar ao crescimento, vai nos dar essa maturidade. Nós temos também uma missão como igreja, e a nossa missão como Terceira Igreja Batista é ser um sinal visível do reino, amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Para que nós possamos viver e cumprir a nossa missão e concretizar a nossa visão, nós temos que aprender alguns princípios que estão no livro de Atos dos Apóstolos. Mas nós como igreja, meus irmãos, não precisamos inventar a roda. Nós, como igreja, precisamos recuperar alguns princípios, internalizar esses princípios, viver, praticar estes princípios, e a igreja, então, ela vai crescer. O ano de 2025 é o ano da nossa igreja. É o ano onde nós vamos virar uma página. É o ano onde nós vamos avançar na nossa visão e na nossa missão. É o ano quando nós vamos, de fato, experimentar as bênçãos do Senhor. Amém? Você está preparado para isso? Sim ou não? Então nós vamos avançar juntos no ano de 2025. Para que a gente possa crescer em números, crescer em maturidade, nós temos então, irmãos, que recuperar alguns princípios. Quando você olha para essas cadeiras que estão vazias ainda no nosso templo, isso te incomoda ou não te incomoda? Mas se essas cadeiras vazias, elas nos incomodam, nós precisamos fazer algo para mudar essa realidade, para encher essas cadeiras.
Mas como é que nós vamos então encher essas cadeiras? Não é reinventando a roda, é apenas voltando à palavra de Deus, recuperando o princípio da palavra de Deus e vivendo esses princípios, dos quais a oração é um princípio fundamental. Não precisamos inventar nada mirabolante, não precisamos fazer coisas extraordinárias, não precisamos, irmãos, fazer algo que ninguém fez ainda. Muito pelo contrário, é só fazer aquilo que a igreja primitiva fez. É só fazer aquilo que a palavra de Deus ela está nos ensinando. E dessa forma, nós vamos crescer para a glória de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra, recuperar esses princípios, colocar eles em prática, e você e eu vamos ser uma igreja abençoada. Você já se perguntou alguma vez por que a nossa igreja ou as nossas igrejas hoje não estão crescendo? Você já se fez essa pergunta ou alguém perguntou a você por que as nossas igrejas não crescem numericamente? Será, irmãos, que nós, como igreja, temos que nos conformar com uma igreja hoje de 80 membros da nossa membresia? Será que isso está bom, está confortável, já é suficiente para nós? Eu não sei quanto a vocês, mas a mim, esta questão me incomoda um pouco. Algumas cadeiras, ou muitas cadeiras vazias no nosso templo, incomoda. Talvez se nós diminuíssemos as cadeiras, não teríamos mais cadeiras vazias, mas eu acho que não é essa a estratégia, diminuir o número de cadeiras para que nós possamos ter as que estão no templo sempre cheias. Nós precisamos fazer algo para que nós possamos crescer. Uma possível justificativa pelo qual nós não crescemos numericamente, porque essa é parte da nossa visão como igreja, crescer numericamente. Está exposto aí no seu informativo. Nós fomos muito bons em ganhar pessoas para Jesus, mas fomos muito ruins em consolidar essas pessoas na igreja. Como nós não consolidamos as pessoas na igreja, algumas delas saíram da nossa igreja e foram para outras igrejas. Migraram para comunidades, migraram para outras igrejas que estão presentes na nossa cidade. Mas hoje, nós não melhoramos o processo de ganhar pessoas e nós continuamos ruins no aspecto de consolidar. Então, se nós não ganhamos pessoas para Jesus, se nós não consolidamos a fé dessas pessoas em Jesus e na palavra, nós não vamos crescer numericamente. Para quem é batista mais antigo, vai entender o que eu estou dizendo. Nós já fomos muito bons em ganhar almas para Jesus. Quase nunca fomos bons em consolidar. O problema é que hoje nós perdemos um pouco a efetividade em ganhar almas e não melhoramos a consolidação. E o resultado de tudo isso, irmãos, é cadeiras vazias no nosso tempo. Por isso que nós precisamos regressar à palavra de Deus, reaprender alguns princípios para que nós possamos avançar. Eu tenho uma convicção de que, como igreja, nós precisamos retornar aos princípios estabelecidos por Jesus na palavra de Deus. Princípios que a igreja primitiva começou a colocar em prática. E dessa forma, nós vamos então poder experimentar esse crescimento saudável, esse crescimento equilibrado. Números de pessoas, cadeiras cheias, mas uma igreja saudável, uma igreja dinâmica, uma igreja que evangeliza, uma igreja que impacta a comunidade, uma igreja que ela é visível, uma igreja que é presente, uma igreja que cumpre a sua missão aonde ela está implantada. Como vamos fazer isso? Como nós vamos alcançar e concretizar, consolidar a nossa visão? A partir de hoje, nós vamos ver alguns elementos em Atos dos Apóstolos. E o primeiro deles, meus irmãos, é a oração. A oração é a base do ministério. Verso número 13. Veja o que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 1. A palavra diz: depois que os discípulos contemplaram a assunção de Jesus, depois que eles voltaram para Jerusalém, o verso 13 diz: quando eles chegaram em Jerusalém, eles subiram a sala no andar superior da casa, do lugar onde eles estavam hospedados,
E a Bíblia então cita os discípulos, as pessoas que estavam ali presentes, e a Bíblia diz então no verso 14, que eles se reuniram em oração com um só propósito. A oração é a base do ministério da igreja, mas não só da igreja. A oração é a base da sua casa, da sua família. A oração é a base do seu casamento. A oração é alicerce sua vida profissional. A oração, meus irmãos, é o alicerce de todos os aspectos da nossa existência. E da nossa igreja é a oração esse alicerce. Depois que aqueles homens chegaram em Jerusalém, eles foram orar. Eu quero que você pense nisso. Eles subiram aquela casa, naquele andar superior, e eles então se colocaram ali em oração, verso 14. Nós percebemos que eles não saíram imediatamente às ruas pregando a palavra de Deus. Eles não saíram entregando convites, entregando folhetos, entregando mensagens. Eles não saíram testemunhando pelas ruas de Jerusalém. A primeira coisa que aqueles homens fizeram foi se reunir num lugar para orar. Toda atividade ministerial ela deve ser precedida de oração. Tudo que nós fazemos como igreja, como ministérios, tem que ter a base da oração. Se temos poucas pessoas no culto, se nós temos poucos alunos na escola bíblica, se nós não temos visitantes, se não chegam pessoas novas, se a igreja não cresce, a falha, meus irmãos, pode não estar no modelo, no método, na forma de culto, no estilo. A falha pode estar na negligência da oração por nossa parte como igreja. Seja a oração individual, devocional, você na sua casa, todos os dias com Deus, ou a oração coletiva, nós como igreja, juntos em oração. Antes de nós evangelizarmos, antes de nós testemunharmos, antes de nós convidarmos pessoas, antes de tudo que nós possamos fazer para a igreja crescer, nós precisamos orar mais. É o que a Bíblia me ensina em Atos. Nós estamos numa luta, numa guerra espiritual. Efésios fala que a batalha é espiritual. E nessa luta, a nossa primeira arma, a nossa primeira ação é a oração. É joelho no chão, é boca no pó, é clamando ao Senhor. Porque sem oração, queridos, não há conversões, ou pode ter um número menor, pequeno de conversões. Sem oração não há batismos. Esse batistério, ele precisa estar ativo pelo menos 2, 3 vezes, 4 vezes por ano. Nós não precisamos e não devemos nos contentar em ter um batismo só por ano. Aliás, pensando nisso, eu quero desafiar você que não se batizou ainda a descer as águas agora em março, no aniversário da igreja. Que data propícia para a gente realizar batismos. Então, você que não é batizado ainda, 16 e 17 de março, aniversário da igreja, 35 anos, é o dia do seu batismo. Eu vou ouvir um amém depois sobre isso. Amém? Sem oração, irmãos, não há conversão, não há reconciliação, não há batismo. Sem oração não há crescimento por parte da igreja. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João, eles vão para o templo. Eles vão para o templo para qual atividade? Às 3 horas da tarde. Eles vão para o templo às 3 horas da tarde para uma reunião de oração. Mas quando eles chegam na porta do templo, eles encontram lá um homem aleijado que estava lá há muitos anos. Aquele homem pede uma esmola, eles não tinham dinheiro, mas eles olham para aquele homem e dizem: olha, não temos dinheiro, ouro e prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome, acompanha Pedro e João para dentro do pátio do templo, porque uma vez aleijado não podia entrar. Para curado ele entra, conhecido por Pedro, prega um sermão e 3.000 pessoas se convertem. A oração resultou na conversão de 3.000 pessoas. Capítulo 4 de Atos 23 e 24. Depois que Pedro com eles sobre a coragem para os perseguidos, agora eles saíram da prisão e eles vão até onde a igreja estava reunida orando por eles. E eles então vão dar testemunho daquilo que eles viveram. E a oração deles
não foi Deus tira a perseguição, Deus nos livra da oposição. A oração deles foi: Deus nos dá coragem, intrepidez, ousadia para continuar testemunhando, mesmo que venham novas prisões ou perseguições. Oração para ter coragem para testemunhar. Capítulo 6 de Atos, eles elegem os diáconos para que os discípulos, então, os apóstolos, pudessem se dedicar a duas coisas: a pregação da palavra e a oração. A eleição dos diáconos em Atos capítulo 6 foi para tirar da carga das costas dos apóstolos as responsabilidades secundárias que poderiam ser cumpridas por outras pessoas, para que eles então, aqueles homens, pudessem dedicar a sua vida, o seu tempo e o seu ministério para fazer essas duas coisas: pregar a palavra e orar. E nós vemos como resultado dessa atitude também a igreja crescendo. Então, a oração sempre vem em primeiro lugar. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Não estou falando que a oração individual e devocional de todos nós, ela não é importante, não é necessária. Ela deve ser praticada por nós todos os dias. Mas a ênfase aqui, meus irmãos, é na oração coletiva. É a igreja toda reunida para orar. É nós tirarmos tempo para estarmos juntos em oração, aonde a igreja se reúne para orar, com a disposição de orar de uma maneira coletiva, aonde a oração seja a prioridade da nossa agenda. E é nessa reunião, então, que Deus vai agir. E é na reunião de oração, no culto de oração, nas células que nós oramos, nas vigílias que nós vamos fazer. É ali que Deus vai operar uma grande mudança na nossa vida como igreja. A oração é a base do ministério. Nós vamos ter que praticar isso mais neste ano de 2025. Verso 15 de Atos, capítulo 1. A oração, ela gera crescimento. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, então Pedro se levanta e começa a discursar para aquela igreja. Notem que aqui há um número, 120 discípulos. Será que eles começaram aquela reunião de oração com 120 discípulos? Eu creio que não. Essa primeira reunião de oração da igreja primitiva foi um pouco tímida. Eu fiz algum cálculo, meus irmãos, e cheguei numa quantidade de, no máximo, 25 a 30 pessoas nessa primeira reunião de oração. Não depois, quando chegou a 120. E vou justificar esse número. Nós vemos no verso 11, aonde o texto diz que eles subiram ao andar superior, aonde estavam hospedados. E então Lucas, que escreve o texto, ele faz uma lista. Olha a lista que está no verso número 13. Pedro, vai contando aí: João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Ou seja, os 11 apóstolos, menos o Judas que havia se matado. Todos eles reunidos em oração no só propósito, acompanhados de algumas mulheres. Essas mulheres, elas estão descritas em alguns textos nos evangelhos, Lucas 8, Mateus 27 e Marcos capítulo 15. As mulheres mencionadas é a Maria Madalena, a Joana, a Susana, a Maria, mãe de Tiago e José, a mulher de Zebedeu e Salomé. Essas estão mencionadas, mas os textos vão dizer que haviam outras mulheres além dessas. Então, 11 discípulos, mais Maria, mais os irmãos de Jesus, que está aqui descrito, que eram 4 homens, no mínimo 2 irmãs de Jesus, mais essas mulheres, no máximo 30 pessoas nessa primeira reunião de oração. Mas o verso 15, meus irmãos, ele diz que por esse tempo, ou algum tempo depois, depende da sua tradução, então passou um tempo da primeira reunião de oração. Ao chegar no verso 15, houve um lapso de tempo, não sabemos quantos dias, mas nós chegamos no verso 15, então com 120 pessoas. E a minha conclusão é que somente a reunião de oração gerou um crescimento numérico substancial.
Se nós considerarmos a minha conta, que esteja certa, de 30 para 120, tivemos um grande crescimento em um curto espaço de tempo. Aquilo que começou pequeno, foi com o passar do tempo crescendo, e durante vários dias, por várias reuniões, chegaram a 120 pessoas. A reunião continuou com o mesmo propósito, a oração. Não mudou o foco, não mudou a ênfase. Eles não voltaram para a pregação, para o testemunho, ou para sinais, para milagres, para prodígios. Era uma reunião de oração. E essa reunião, onde o único propósito era orar, levou aquela igreja de 30, 35, 40 pessoas no início, a um número agora de 120 pessoas, e é sobre essas que no capítulo 2 vai descer o Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando nós pensamos em estratégias para o crescimento da igreja, quais estratégias normalmente nós pensamos em executar? Primeira estratégia que a gente pode colocar em prática: vamos melhorar o nosso ambiente físico. Vamos climatizar o nosso templo. Vamos colocar portas e janelas. Vamos colocar forro. Vamos melhorar a iluminação. Vamos melhorar o nosso equipamento de som. Precisamos ter uma estrutura melhor, porque isso vai trazer crescimento. Será? Será que melhorando a nossa estrutura, a qualidade da nossa música, servir lanche antes e depois do culto, será que atender as crianças de uma maneira mais eficiente, será que ter bons recepcionistas, será que essa é a estratégia número 1 para a gente crescer? Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que isso tudo é importante. Um ar-condicionado aqui seria bênção para nós, amém? Um equipamento de som que não desse problema na hora do ensaio seria uma bênção para nós, sim ou não? Amém? Tudo isso que eu mencionei para os irmãos seria bênção e vai ser bênção, porque logo nós vamos alcançar isso. Mas eu não creio que essas coisas sejam a chave para o crescimento da igreja que nós estamos esperando. Eu tenho para mim que a chave para o crescimento da igreja é a oração comunitária. A oração da igreja, a sua oração em casa, nós reunidos para orar, é isso que vai trazer crescimento para nós. Não tenho dúvida de que o crescimento da igreja de Jerusalém, do que da própria pregação de Pedro, do que pelo testemunho dos discípulos, do que pelos sinais, pelos milagres que eles fizeram, ou pela comunhão que é descrita no capítulo 2 de Atos, não foi ação dos homens. Então, o crescimento da igreja não se dá na capacidade, na eficiência dos apóstolos, da igreja, mas da ação do Espírito. E o Espírito agiu por meio de uma igreja a orar. O crescimento da igreja, meus irmãos, será proporcional ao tempo que ela investe em oração. Aqui está a chave para as cadeiras vazias. A chave, o resultado, o motivo para cadeiras vazias é falta de oração. E eu preciso, como pastor, assumir a minha parcela de culpa nesse processo. Que no último ano, nós não levamos a igreja a se reunir com mais intensidade, com mais periodicidade, para nós orarmos. Então, nesse ano, você vai ser convidado, convocado, constrangido a estar mais vezes aqui, para juntos nós podemos orar mais, para que a igreja possa crescer para a glória de Deus. A chave para encher essas cadeiras vazias é uma vida de oração como igreja. Quando nós passarmos como igreja a orar mais, proporcionalmente, as cadeiras vazias vão começar a diminuir, e assim a igreja vai crescer mais para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu espero que você creia nessa palavra, nessa verdade, e que nós possamos então, como igreja, a partir desse começo de ano, nos dedicar mais a orar, seja individualmente nas nossas casas, mas também como igreja, juntos em oração. E para concluir, eu quero dizer para você que a falta de um departamento, a falta de um ministério, a falta de uma estrutura não é aquilo que vai suprir a nossa demanda de crescimento espiritual. Não é também a falta de um ministério de oração que nos impede de orar. Nós precisamos colocar no nosso coração
e entender a nossa responsabilidade nesse processo de orar. Quando nós, como igreja, começarmos a orar mais juntos, nós vamos experimentar um grande crescimento no nosso meio. Então eu quero que você se sinta desafiado a partir de hoje a responder a todos os chamados, a todas as convocações, para nós estarmos orando juntos como igreja. Por isso precisamos, como igreja e como discípulos, orar mais. Você concorda com isso? Nós precisamos orar mais pelas pessoas não crentes, da nossa família, da nossa vizinhança, do nosso trabalho. Orar mais pelos irmãos que estão afastados, distantes da comunhão. Orar mais por aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão pensando em desistir. Nós, como igreja, inspirado por Atos, precisamos orar mais. Precisamos do poder do Espírito Santo para orar, para pregar, para testemunhar. Essa igreja, ela foi batizada, ela foi imbuída do Espírito Santo, porque eles estavam reunidos em oração. Se nós queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos também desenvolver a nossa vida de oração. Precisamos estar mais perto das pessoas sem Cristo. Precisamos trazê-las para nós, para que então possamos levá-las a Jesus. E vamos fazer tudo isso se nós nos dedicarmos a uma vida de oração. Fique de pé nesse momento, vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Tua palavra nos desafia nesta noite, como igreja, a orarmos mais, estarmos juntos em oração. Atos nos ensina que a oração é a base do ministério da igreja, é a base para todas as ações, para todos os ministérios, e é a oração que vai gerar o crescimento no nosso meio. Por isso, Pai, como igreja, nós queremos, neste ano, nos dedicar mais, nos reunir mais, nos encontrar mais para orar a Ti. Porque esta é a chave, esta é, ó Pai, o método, este é o segredo para que nós possamos crescer numericamente e assim consolidar a nossa visão de chegar ao final deste ano com 100 membros arrolados, integrados e servindo ao Senhor na nossa igreja. Faça isso, ó Pai, por nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.